Hoje foi um daqueles dias em que tudo parecia desmoronar em volta de mim. Era uma terça-feira comum, mas uma onda de tensão tomou conta da casa enquanto eu tentava preparar o café da manhã para os meus filhos, Lucas e Maria. Lucas, meu filho mais velho, de 11 anos, entrou na cozinha com uma expressão de descontentamento que me fez perder a tranquilidade. "Mãe, por que você quer que eu tire notas perfeitas sempre?" Ele disparou, o tom desafiador quase me fazendo perder a calma. Antes que eu pudesse absorver completamente suas palavras ou formar uma resposta adequada, uma lembrança tomou conta da minha mente. Eram ecos distantes das palavras da minha mãe, que costumava comparar minhas notas com as do meu irmão. Por que eu não consigo ser a mãe que eu queria ter? Pensei em um lamento profundo, enquanto um golpe emocional me atravessava. Aquelas palavras não eram apenas minhas, eram ecos de uma infância marcada pela crítica e pela comparação. O rosto de Lucas, confuso e profundamente magoado, refletia a dor que conhecia bem. Um aperto se instalou em meu coração, lutando contra a imagem de uma mulher que queria ser diferente. Eu não desejava repetir o padrão vicioso que tanto me feriu. O olhar desapontado de Lucas me lembrou das exatas nuances que me deixaram invisível, da sensação de não ser suficientemente boa aos olhos da minha mãe. Esse ciclo precisa romper, pensei, sentindo o peso de que não queria passar esta carga emocional adiante. Lágrimas encheram meus olhos, e sequei rapidamente uma delas com a mão, envergonhada por não conseguir controlar a situação. Naquele instante, decidi que era hora de confrontar os ecos da minha infância e buscar as raízes dessa dor. Eu sabia que o amor que queria oferecer a meus filhos não poderia ser obscurecido por qualquer sombra do meu passado. Precisava entender a sombra que Carl Jung tanto abordava, já que agora parecia ser a chave para escapar do ciclo de dor e crítica que me moldou. Era um espaço desconhecido que eu estava prestes a explorar, e a ideia de me libertar das correntes daquela crítica interna que me puxava para baixo era ao mesmo tempo aterradora e estimulante. Com um novo propósito ardendo dentro de mim, percebi que essa jornada não era apenas sobre eu enfrentando minhas feridas, mas também sobre como isso impactaria Lucas e Maria. Enquanto me preparava para a nova jornada, a esperança florescia timidamente em meu coração. Em meio ao caos da cozinha e o questionamento rebelde de Lucas, sentia que a verdadeira transformação começaria com o reconhecimento da minha própria dor e das feridas que ainda carregava. O sonho de ser a mãe que eu ansiava ser começava agora, e a determinação que brotava em meu ser me dava a coragem para seguir em frente. Se eu puder confrontar minha sombra, pode ser que eu possa finalmente oferecer aos meus filhos a luz que eu mesma ainda estou tentando encontrar. Sussurrei para mim mesma, uma frase que se tornava um mantra silencioso em meio à incerteza que me cercava. Decidida, guardei na mente as palavras de Jung, como um farol que prometia iluminar o caminho desconhecido à minha frente. Nos dias que se seguiram após aquela tumultuada manhã, algo começou a se transformar dentro de mim. Eu me empenhei em buscar compreensão, não apenas sobre meu papel como mãe, mas também sobre a origem das feridas que me perseguiam. Sentava-me à mesa da cozinha com um caderno em uma mão e uma caneta na outra, cada palavra uma tentativa de desvendar as camadas do meu passado. Meus dedos dançavam na página enquanto eu me permitia escutar os ecos de uma infância que não podia esquecer. Lembrei-me de uma tarde quente de verão, quando eu estava com aproximadamente 8 anos. Minha mãe entrara no quarto e olhou para os desenhos que eu havia feito, coloridos e cheios de vida, um pequeno reflexo da minha criatividade. Mas a expressão em seu rosto se transformou rapidamente em desdém. "Ana, isso não é nada parecido com arte. Veja como seu irmão desenha melhor." Essas palavras, um misto de crítica e comparação, ecoaram em minha mente como uma sentença que me acompanhava por anos. Com cada nota que meu irmão recebia no colégio, seus triunfos se tornavam uma lâmina afiada na minha autoestima, cortando mais fundo a insegurança que começou ali. Se não for perfeita, não sou amada. Seria a crença que rapidamente brotaria, criando uma sombra profunda sobre minha infância. Outra memória que surgiu de forma vívida foi em uma festa da escola. As crianças se reuniam ao redor do palco para as apresentações, e eu estava nervosa, mas empolgada em mostrar a dança que praticara durante meses. No entanto, ao invés de aplausos e encorajamentos, vi meu irmão receber todos os elogios,
enquanto os olhares direcionados para mim eram de apatia. A sensação de ser invisível se aninhou em meu peito. A crença de que amor e atenção estavam reservados apenas para os que se destacavam enraizou-se em minha mente. Esses eventos não eram apenas memórias isoladas. Eles moldaram minhas crenças. Gradualmente, eu reconhecia com tristeza a criança interior que permanecia em mim. Uma menininha triste, invisível e desesperada por amor. Visualizá-la era como olhar para um reflexo em um espelho embaçado, onde cada respiração dela me lembrava do que eu não havia sido capaz de enfrentar. O que você precisa, querida? Murmurei a mim mesma, enquanto escrevia no caderno, imaginando essa criança à minha frente. Você não está sozinha agora. Você é suficiente. Você merece amor. Era um diálogo interno que eu precisava nutrir, um espaço seguro onde eu pudesse validar as dores que carregava, mas também reescrever a história que estava gravada na minha mente. A ideia de que as críticas da minha mãe ecoavam não apenas por palavras, mas através de uma sombra emocional, se tornava claro à medida que eu associava minha dor à falta de validação emocional que sempre senti. Os dos quadros na parede pareciam quase zombar de mim, refletindo a visão idealizada que eu tinha da maternidade. Aqueles sorrisos felizes e congruentes que todos exibia se tornavam então uma lembrança da minha própria busca por perfeição. Eu queria ser uma mãe que inspira amor, mas era constantemente atormentada pela imagem da mãe que eu tinha, criticando e se preocupando com o desempenho. Compreender essas crenças limitantes que me prendiam era um passo necessário para o autoconhecimento. Havia um brutal reconhecimento no que eu escrevia. A crítica que havia recebido ao longo dos anos moldou não apenas meu passado, mas também a pessoa que eu era agora. Assim, enquanto escrevia, começava a quebrar essas correntes. Cada frase se tornava uma afirmação de que eu merecia melhorar na jornada, a jornada de cura. O que dói em mim não precisa doer neles. Escrevi sentindo uma liberdade, emergir nas palavras. Era como se proferir essa verdade me desse a permissão para abraçar a vulnerabilidade. E eu sabia que precisava olhar para dentro e confrontar minha sombra, para não repeti-la com meus filhos. À medida que eu avançava nessa jornada de compreensão, pequenas epifanias começaram a surgir. A cada memória revisitada, uma nova camada da minha sombra se desnudava, e uma sensação de alívio pairava no ar. Ali eu estava, reconhecendo a dor que antes tentava evitar. O que parecia uma carga pesada começava a se transformar em uma oportunidade de transformação, e, para minha surpresa, uma nova força emergia. Com essa intenção, lembrei-me de uma citação de Jung que lera antes. A sombra não é o que devemos evitar, mas o que devemos reconhecer e compreender. Aquela combinação de dor e iluminação tornava-se a ponte que eu precisava para avançar em direção a um novo nível de autenticidade, não apenas para mim, mas também para os meus filhos. Como mãe, eu queria quebrar o ciclo de crítica e comparação. Eles mereciam mais do que isso. Mereciam amor incondicional e a aceitação de quem realmente eram, livre das sombras que me perseguiam. O caminho para isso estava se tornando claro, e com cada passo, eu me aproximava mais de poder. Não só dos meus filhos, mas, acima de tudo, de mim mesma. As semanas passaram, e minha busca por autoconhecimento e cura tornou-se prioridade. Após intensas reflexões e revisitações às feridas do passado, decidi que era o momento de aprofundar ainda mais nesta jornada. Então, em uma das minhas idas à biblioteca, deparei-me com um livro intitulado O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung. A capa com formas e cores intrigantes imediatamente cativou minha atenção. Eu precisava saber mais sobre a sombra, esse aspecto tão oculto e, em muitos casos, temido da psique. Quando voltei para casa, não consegui resistir e devorei o livro em poucos dias. À medida que passava os olhos pelas páginas, um turbilhão de sentimentos surgia. Jung falava sobre a sombra não como um inimigo, mas como uma parte de nós que, quando ignorada, poderia manifestar-se de maneiras prejudiciais, afetando nossas relações e a maneira como nos vemos. A frase, "A sombra não é o que devemos evitar, mas o que devemos reconhecer e compreender", tornou-se uma espécie de mantra dentro de mim, ressoando em cada canto da minha mente. Eu comecei a entender que minha relação com Lucas e Maria era muito mais profunda do que eu imaginava.
Cada crítica que eu havia proferido não era uma simples disciplina, mas uma projeção das minhas próprias incertezas e inseguranças. Ao ler sobre isso, senti uma conexão visceral. Cada crítica era uma extensão da dor que eu tinha carregado por anos, uma forma de repetir a história que tanto desejei desvincular. Uma tarde, enquanto assistia a Lucas brincar no quintal, lembrei-me de momentos semelhantes da minha infância. Eu observava a criança que ele era e refleti sobre como a pressão que eu sentia em minha própria infância havia moldado minha percepção de amor e aceitação. Comecei a reconhecer que minhas experiências de rejeição tinham criado um ciclo em que eu projetava minha dor sobre meus filhos. Nessa luta constante para ser perfeita, eu havia esquecido como simplesmente ser uma mãe presente e amorosa. Pedi a Lucas que se sentasse comigo à mesa, livre de distrações. Com a vontade ardente de me abrir, perguntei a ele como se sentia em relação às suas notas e à sua escola. Surpreendi-me ao ouvir seu desabafo. Ele estava angustiado e pressionado. Primeiro, uma onda de dor e culpa me atravessou. Então, uma nova compreensão surgiu. Se ele estava lidando com as mesmas pressões que eu enfrentava, o mínimo que eu poderia fazer era ser o apoio que ele precisava. Mãe, sinto que não consigo agradar você. Ele confessou, seus olhos cheios de sinceridade. Nesse momento, percebi quão profundamente minhas expectativas haviam se enraizado nele. Era como se eu pudesse ver com clareza uma linha direta entre minha dor e a dor dele. Decidi, então, compartilhar um pouco da jornada que estava fazendo. Com cautela, expliquei a Lucas que eu estava aprendendo sobre como a crítica poderia ferir e que a sombra era uma parte de nós que todos carregamos. Enquanto falava, percebi que ao me expor a ele, estava quebrando as barreiras da crítica. Queria que ele soubesse que sua valor não se resumia a notas ou comparações, mas que ele era, acima de tudo, amado exatamente como era. Ao final daquela conversa, vi algo mudar em Lucas. Não era apenas um impacto leve. Era como se um novo espaço de confiança se formasse entre nós. Ele sorriu com um semblante mais leve, como se tivesse sido libertado de um peso invisível. Não era uma solução mágica, mas um primeiro passo. Fui para a cama naquela noite refletindo sobre o dia. As lições que Jung me oferecia começaram a se desdobrar em novas maneiras de ver e interagir com meus filhos. Eu havia me responsabilizado por quebrar o ciclo de dor, e a ideia de não passar mais adiante as sombras da crítica me trouxe um senso renovado de esperança. Naquela madrugada, ao me deitar, senti como se uma nova disposição estivesse se formando dentro de mim. Abri o caderno em que escrevia sobre minhas reflexões. E lá estava a frase que parecia mais forte a cada vez que a escrevia. O que dói em mim não precisa doer neles. Essa ideia era minha âncora, uma afirmação que eu estava determinada a seguir. A jornada estava apenas começando. Mas pela primeira vez, comecei a sentir que era possível transformar essa dor em algo positivo. As palavras de Jung reverberavam em minha mente, uma luz brilhante no caminho para uma versão mais autêntica de mim mesma. E assim, com a coragem brotando, eu entrei em um novo território de compreensão e amor, decidida a não apenas encontrar paz para mim, mas também a cimentar um novo espaço de amor e aceitação na vida de Lucas e Maria. Os dias se tornaram semanas, e minha jornada de autoconhecimento se aprofundava em cada esquina que eu explorava. A intensidade das emoções que comecei a sentir eram um convite para um mergulho interno mais profundo. A dor que antes me paralisava agora parecia uma bússola guiando-me para um entendimento mais genuíno de mim mesma. Minha sombra não era apenas uma carga, era uma parte atemporal de quem eu era, e encará-la era essencial para finalmente me libertar. Voltei a praticar o journaling, mas agora com um fervor renovado. A caneta tornou-se uma extensão da minha alma enquanto eu derramava emoções no papel. Eu precisava registrar não apenas as memórias dolorosas, mas também as boas. Coloquei como meta revisitar momentos em que me sentia amada e aceita, aqueles em que o amor se manifestava de forma pura e sem condicionantes. Essa prática iluminou uma nova camada de compreensão sobre a relação que eu tinha com minha própria história. Uma noite, enquanto escrevia, uma memória aflorou com uma clareza assombrosa. Lembrei-me de uma tarde ensolarada passada na casa da minha avó. Estava no quintal, cercada por flores e o calor do sol, e a minha avó me ensinava a fazer bolachas. Tinha apenas 7 anos,
mas a alegria pura daquele momento ainda vibrava em mim. Ela olhou em meus olhos e disse: "Você é especial do jeito que é, minha querida. Nunca deixe ninguém dizer o contrário." Aquela frase foi uma floresta de amor em um deserto emocional, mas à medida que a memória se dissolvia, um sentimento de tristeza a acompanhava. Por que essas palavras não haviam ecoado em casa? Por que o amor parecia tão escasso? Reconhecer essa lacuna se transformou em um processo de cura. Escrevi sobre isso, buscando encontrar a força que aquelas palavras me deram na infância e a chamando de volta à vida. Eu queria a presença amorosa da minha avó enraizada em minha própria voz. Ao olhar para trás, percebi que eu tinha o poder de reescrever minha narrativa. Se minha avó me viu como especial, eu deveria aprender a me enxergar da mesma forma, independentemente das críticas que recebi ao longo da vida. Na busca por esse entendimento, criei um diálogo interno mais próximo com minha criança interior, dedicando momentos do dia para falar com ela de forma consciente. Enchê-la de carinho e validação lentamente começou a transformar minha percepção sobre mim mesma. Ao me ouvir, percebi que havia algo profundo e emocionalmente ressignificável em cada mágoa e crítica recebida. Cada uma era uma parte de mim que esperava ser reconhecida, não para permanecer, mas para se libertar. Em um dado momento, enquanto Lucas voltava da escola, a tensão em seu rosto me fez lembrar de minhas próprias angústias na infância. Ele estava preocupado com suas notas, e eu, por um momento, o vi refletido em mim, uma criança presa entre a expectativa e a realidade. Meu impulso inicial foi de criticá-lo. Uma voz que ecoava da minha própria mãe, disparando palavras frias e calculadas. Mas lembrei-me da promessa que fiz a mim mesma, de que o que doía em mim não precisava doer neles. Decidi interromper esse ciclo vicioso. Sentando-me ao lado de Lucas, deixei de lado minhas críticas e compartilhei histórias da minha infância, como as que me marcaram. Expliquei que, assim como ele, eu também sentia a pressão de ser perfeita e a luta para superar a dúvida e o medo de não ser suficientemente boa. O momento se tornou um espaço de empatia, onde ambos pudemos expressar nossas inseguranças. "Eu também passei por isso, Lucas", disse, com a sinceridade ecoando entre nós. Ele me olhou nos olhos, e algo mudou no ar. A percepção de que não estava sozinho naquele caminho de luta fez a barreira de desconfiança entre nós desmoronar. E nesse pequeno gesto, um novo espaço de confiança se formou, como se estivéssemos ambos excluindo as sombras do mindset passado e criando algo novo e puro. As conversas que mantivemos nesses momentos tornaram-se um canal de transformação em nossa dinâmica. Fui percebendo pouco a pouco que a vulnerabilidade ao falar sobre minhas próprias justaposições emocionais era um caminho não só de autoconhecimento, mas também de amor. E quando Lucas começava a falar sobre suas inseguranças, havia sempre uma abertura de diálogo muito maior. Entretanto, a jornada não era isenta de desafios. Quando a frustração tentava preencher o espaço e eu sentia a antiga voz crítica tentando ressurgir, lutava contra a vontade de deixar que dominante. Uma vez, enquanto tentava ajudá-lo com a lição de casa, vi a tensão crescendo novamente no rosto dele. A antiga crítica queria sair, mas eu respirei fundo. "Lucas, vamos fazer isso juntos", disse eu, tentando suavizar o tom. Ele olhou para mim, meio desafiante, mas eu sabia que essa abordagem abriria a porta para uma nova possibilidade. Com um esforço, consciente, decidi validar seus sentimentos e suas dificuldades no processo. "Sei que isso pode ser difícil, mas erros são partes essenciais do aprendizado. Se você errar, nós vamos solucionar isso juntos, tá?" Continuei, e ele assentiu com a cabeça, a tensão em seu rosto começando a se dissipar. Momentos como esse se tornaram cada vez mais frequentes, e minha capacidade de ser um modelo de aceitação e amor para ele floresceu. À noite, antes de dormir, continuei a escrever em meu caderno, registrando cada insight, cada pequena vitória, cada lágrima e cada riso. Eu sou mais do que consigo acreditar. Eu sou amor, sou luz, sou aceitação. Essas palavras tornaram-se o meu mantra, um lembrete de que não apenas eu merecia essa mensagem, mas também que meus filhos precisavam dela. Com o tempo, percebi que a jornada de ser uma mãe não se tratava de criar filhos perfeitos, mas sim sobre estar disposta a acompanhá-los, a ser um farol diante da tempestade e a ajudá-los a encontrar seu caminho.
Ao desmantelar as críticas que havia herdado, eu não apenas me libertava, mas também lhes dava um presente inestimável: liberdade emocional. A jornada que eu começara com tanto receio estava se transformando na maior fonte de luz em minha vida. Enfrentar e acolher a minha sombra se mostrava, a cada dia, uma experiência não apenas desafiadora, mas incrivelmente libertadora. Poderosamente me tornava não só uma mãe mais presente, mas também uma mulher que, finalmente, poderia se abraçar em amor e aceitação. Com o passar dos dias, uma transformação profunda se desenrolava em mim. A sombra que uma vez me impediu de ser a mãe que desejava ser, agora tornava-se parte de uma nova narrativa que estava criando. Aquela voz crítica que tanto ouvi ao longo da vida começava a diminuir, substituída por uma nova ressonância que ecoava amor e aceitação. Essa mudança não era apenas uma evolução, mas uma verdadeira revolução interior. Uma manhã, ensolarada, enquanto preparava o café da manhã para Lucas e Maria, a ideia de cultivar uma vida de autenticidade se cristalizou ainda mais em minha mente. Enquanto as torradas douravam e o cheiro do café fresco preenchia a cozinha, eu me permiti sonhar acordada. Parecia que cada momento de autoaceitação que eu criava, em direção a mim mesma, abria um espaço para também abraçar a autenticidade em meus filhos. Ouvindo a música suave ao fundo, uma ideia repentina me atravessou. E se eu decidisse, a partir de hoje, celebrar não apenas as conquistas deles, mas também as pequenas imperfeições que fazem parte da jornada de viver? De repente, estava clicando em um plano que se desenrolava em minha cabeça. Ao invés de me concentrar nas coisas que Lucas e Maria não faziam perfeito, eu optaria por reconhecer e acolher suas lutas, trazendo à tona a luz que cada um deles já continha. Naquele dia, à noite, reuni a família na sala de estar. Assim que Lucas e Maria se acomodaram no sofá, tomei uma respiração profunda. Sentia meu coração acelerado, mas a confiança que emergia em mim era poderosa o suficiente para conduzir a conversa. Eu quero falar sobre como nós normalmente focamos no que precisamos melhorar, mas eu estou decidida a mudar isso. A partir de agora, vamos começar a celebrar nossas pequenas vitórias diárias, declarei com entusiasmo. Lucas, curioso e um pouco cético, franziu a testa. Maria, com seu olhar iluminado, já havia capturado a ideia. O que você quer dizer com pequenas vitórias? Perguntou Lucas, sem saber exatamente o que esperar. Pequenas vitórias significam que, em vez de ficarmos tristes por uma nota baixa ou um erro, vamos notar e celebrar as pequenas coisas que fazemos bem todos os dias, expliquei, com um sorriso esperançoso. Cada dia traz suas dificuldades, mas também cada dia é uma nova oportunidade. Percebi que a ideia começava a ressoar entre eles. Maria levantou a mão, animada. Como aquele dia em que eu fiz a apresentação de dança na escola e, mesmo que não tenha sido perfeita, me diverti muito. Exatamente, respondi, encorajando-a. Aquela foi uma pequena vitória porque você estava lá, se apresentando e se divertindo. As trocas de ideias fluíram. Lucas começou a lembrar de seus pequenos sucessos na aula de matemática, enquanto Maria falava sobre as novas amizades que havia feito. À medida que conversávamos, a atmosfera ficou energizada. Eu podia sentir luz e curas emergindo de nossas interações. A proposta não se tratava apenas de elogios, mas da criação de um espaço seguro onde podíamos ser vulneráveis e autênticos. Naquela mesma noite, peguei meu caderno e escrevi sobre os novos compromissos que estávamos fazendo como família. A ideia de criar um diário de gratidão familiar emergiu. Eu não queria que esse fosse um registro comum. Queria que fosse um espaço sagrado onde pudéssemos documentar não apenas nossos sucessos, mas também as dificuldades enfrentadas, sem o medo de julgamento. Cada um de nós teria um espaço para compartilhar não apenas os bons momentos, mas também os desafios, reconhecendo que essas vitórias, grandes ou pequenas, nos tornavam mais fortes. Na semana que se seguiu, começamos a registrar nossos pensamentos e sentimentos em um novo caderno. Com cada entrada, eu percebia a integração das minhas aprendizagens com a consciência de ser uma mãe que queria quebrar ciclos de crítica. O ato de escrever sobre o que experimentamos criava novas conexões dentro de mim e entre nós. Mas talvez, o mais importante de tudo, era que esse era um passo consciente para a construção de relacionamentos mais saudáveis. Numa noite particular, enquanto escrevia sobre os desafios do dia, um insight incrível surgiu.
Eu havia identificado uma verdade a qual tinha estado cega. Todas essas iniciativas não eram somente sobre nossos filhos, mas também sobre meu próprio processo de transformação. Eu havia finalmente entendido que, ao optar por ser um farol positivo na vida deles, eu também estava iluminando meu próprio caminho. Esse reconhecimento teve um impacto profundo. O ciclo de crítica que havia me acompanhado a vida toda agora se desvanecia, dando lugar à aceitação e amor. Compreendi que aceitar minha própria imperfeição era uma habilidade que eu podia cultivar. E, ao fazer isso, poderia proporcionar um espaço para que meus filhos também explorassem suas vulnerabilidades sem medo. As mudanças que começaram a emergir na nossa família refletiam diretamente a mudança dentro de mim. Lucas, que antes parecia pesar sob as expectativas, tornou-se mais aberto e disposto a usar o erro como um trampolim para o crescimento. Maria irradiava uma alegria nova, desprovida da necessidade de ser perfeita. A cada novo passo que dávamos como família, eu sentia uma onda de gratidão cobrindo meu coração. O que havia se iniciado como um solitário mergulho no autoconhecimento agora havia se transformado em um movimento familiar. A jornada de cura que eu buscava não era apenas um ato isolado, mas uma conexão compartilhada de amor e aceitação. Esse despertar de uma nova realidade se intensificava a cada dia. Quando fechava os olhos à noite, sentia o peso da transformação e da responsabilidade que vinha com isso. Eu não estava mais sozinha nessa jornada. Estávamos juntos, heroicamente enfrentando nossos demônios juntos, destemidos e iluminados. Uma nova era estava começando para nós. Uma era repleta de amor, aceitação e compreensão. E mais do que isso, cada um de nós estava se tornando a melhor versão de si mesmo, não por meio da perfeição, mas através do entendimento e da autenticidade. Essa era, sem dúvida, a verdadeira virada que tanto esperávamos. A coragem que brotava dentro de mim era o legado que eu queria deixar para meus filhos. O caminho para a autenticidade continua, e cada passo que dou é como um eco da mudança que desejamos ver. Os desafios ainda existem, mas agora, diante deles, sinto-me empoderada. Por fim, tomei a decisão de seguir a vida com amor e compreensão, não apenas por mim, mas para todos que amo. Com a transformação a que estávamos nos submetendo, percebi que o essencial era traduzir tudo o que havia aprendido em ações concretas. Era uma coisa criar um espaço seguro e amoroso para Lucas e Maria, mas era outra muito diferente aplicar isso no dia a dia. Eu estava decidida a transformar a teoria em prática e implementar mudanças significativas em nossa vida familiar. Numa manhã ensolarada, enquanto preparava o café, refletia sobre a importância de encorajar a expressão honesta de sentimentos. Comecei a me perguntar: como posso ajudar meus filhos a se sentirem seguros para compartilhar suas experiências sem medo de julgamentos? Assim, surgiu a ideia de estabelecer linhas de comunicação mais abertas e amorosas entre nós. Para isso, convidei Lucas e Maria para uma conversa especial. Ao nos reunirmos ao redor da mesa, o sol iluminava o ambiente e a energia vibrante me deu coragem. Fui direto ao ponto. Eu quero que saibam que estou aqui para ajudá-los a entender seus sentimentos. Comecei. A cada palavra, percebia a conexão crescente entre nós. Às vezes, é normal ficar frustrado quando as coisas não saem como esperamos. O que podemos fazer juntos para lidar com isso? Lucas hesitou um pouco, mas logo começou a expressar suas preocupações sobre as notas na escola. Fiquei atenta e ouvi em silêncio, valorizando a vulnerabilidade que ele estava demonstrando. Maria, por sua vez, compartilhou medos sobre a aceitação social. Nesse momento, compreendi que, ao validar suas emoções, estava cimentando um espaço seguro para eles. Ao longo dos dias, estabelecemos um novo ritual familiar, uma reunião semanal onde poderíamos compartilhar não apenas as vitórias, mas também as dificuldades. Assim, a mesa de jantar tornou-se nosso refúgio, um lugar onde podíamos ser honestos uns com os outros, sem o peso do julgamento. Adicionalmente, decidimos criar um murinho da gratidão na nossa sala. Cada um poderia colar bilhetes com coisas pelas quais era grato. Essa prática simples não só nos ensinou a valorizar os pequenos momentos, como também a criar um senso de comunidade. Ao olhar para aquele espaço colorido, eu percebia que estávamos nutrindo sensações de amor e aceitação. Com o tempo, Lucas começou a se abrir mais, não apenas sobre suas conquistas, mas também sobre suas frustrações. Quando uma dificuldade surgia, ao invés de criticar,
Eu tentava encontrar soluções juntos. Um dia ele voltou para casa chateado por não ter sido escolhido para o time de futebol. Ao invés de propor uma lição dura, simplesmente disse: "Eu entendo como você se sente. Já passei por isso também e é muito difícil. Mas eu estou aqui, e vamos lidar com isso juntos." Essa resposta imediatamente suavizou seus sentimentos. Ele sentiu que poderia confiar em mim e compartilhar suas emoções. E isso me trouxe grande alívio. Foi um lembrete poderoso do quanto um ato de amor poderia mudar tudo. À noite, continuei a registrar nossas experiências em meu caderno, escrevendo sobre esses momentos de diálogo e conexão. O que dói em mim não precisa doer neles. Essa frase tornou-se um mantra, não só para mim, mas também para Lucas e Maria. Cada novo dia trazia oportunidades que éramos gratos e aprendíamos a abraçar juntos. Além das reuniões e do mural, também decidimos lançar um desafio familiar para cada um de nós encontrar uma nova habilidade ou hobby para tentar juntos. Isso poderia ser um jeito divertido de fortalecer nossos laços e tirar os olhos da pressão do desempenho escolar. Assim, encontramos um novo espaço de liberdade para expressar nossas individualidades e interesses, fomentando também a respiração dos medos que anteriormente sentíamos. Num dia específico, decidimos que cada um de nós apresentaria uma nova habilidade que estava aprendendo. Lucas escolheu cozinhar um prato que adorava, enquanto Maria decidiu explorar suas habilidades artísticas e pintou uma tela incrível. Eu compartilhei o que vinha aprendendo sobre meditação e autocuidado. Naquele dia da apresentação, a sala estava cheia de risos e energia positiva. Ver meus filhos se divertindo e se apoiando foi a realização de uma visão que eu nunca pensei ser possível. Era um símbolo de que estávamos finalmente quebrando as correntes que nos aprisionavam. A dinâmica de competição e crítica, que antes dominava nossas interações, estava se transformando em apoio e celebração. Ao longo de várias semanas, entendi que buscar essa liberdade não era apenas um rito de passagem, era uma prática contínua. Ao proporcionar um espaço seguro para Lucas e Maria, eu também estava me beneficiando profundamente. O ambiente de aceitação que criávamos nos encorajava a todos nós a sermos mais autênticos. As mudanças que começaram a emergir em nossa casa refletiam diretamente a transformação que acontecia dentro de mim. Lucas, que antes carregava o peso das expectativas, agora explorava mais abertamente seus sentimentos. Maria irradiava uma alegria nova, conquistando sua confiança aos poucos. Esses pequenos encontros diários e ações práticas que implementamos juntos não apenas nos ajudaram a lidar com as dificuldades, mas também nos aproximaram de uma nova forma de ver a vida, como uma jornada cheia de aprendizados, aceitação e liberdade. Com cada novo passo que dávamos como família, senti uma onda de gratidão cobrindo meu coração. O que havia começado como um solitário mergulho no autoconhecimento se transformou em um verdadeiro movimento familiar. A jornada de cura que buscava não era um ato isolado. Era uma conexão compartilhada de amor e aceitação. No fundo, entendi que o poder estava em praticar a liberdade e as ações que transformavam nossa realidade. À medida que continuava a aprender, continuava também a ensinar. E agora, mais do que nunca, dentro de mim, havia um eco vibrante de esperança e amor, ressoando em cada canto da nossa casa. À medida que a jornada de autoconhecimento e cura avançava, nossa família se tornava cada vez mais unida e forte. Os desafios que antes pareciam intransponíveis, agora eram enfrentados juntos, e éramos capazes de celebrar as vitórias diárias, grandes ou pequenas. A transformação na nossa dinâmica familiar era palpável. O ambiente que criamos, repleto de amor e aceitação, começou a florescer, tornando nossa casa um verdadeiro lar. Numa manhã ensolarada, decidimos organizar um piquenique no parque. O objetivo era celebrar as nossas conquistas e nos reconectar como família. Enquanto arrumávamos os lanches, sentia a ansiedade e a expectativa crescer dentro de mim. A atmosfera estava leve, cheia de risos e entusiasmo, e isso era um reflexo do que havíamos construído juntos. Ao chegarmos ao parque, estendemos a toalha e começamos a reunir as delícias que havíamos preparado. Lucas e Maria estavam animados, e a energia contagiante envolvendo o ambiente aqueceu meu coração. Como parte da nossa nova tradição, propus que cada um compartilhasse algo pelo que estava grato naquele dia. Eu sou grato por ter amigos que me apoiam, começou Lucas, seu olhar sincero iluminando o rosto. Maria seguiu,
expressando sua gratidão pela liberdade de ser quem realmente era. Cada palavra trocada daquele momento começou a consolidar o frágil equilíbrio que havíamos encontrado. Olhar meus filhos se abrindo sobre suas experiências me trouxe uma sensação imensa de alegria e alívio. Vê-los se apoiarem e celebrarem uns aos outros em vez de competirem era a realização de um sonho que eu alimentar desde que comecei a mudança em nossa vida. A dinâmica antes marcada por críticas agora se transformara em um lar de apoio mútuo. Essas pequenas interações, como o piquenique, proporcionavam oportunidades não apenas para celebrar vitórias, mas também para fortalecer os laços entre nós. A cada nova tradição que implementávamos, seja a noite de expressões artísticas ou os rituais de gratidão, o entendimento de que aprendemos melhor juntos se solidificava. Em nossas reuniões semanais, conversávamos sobre os desafios que enfrentávamos, sem medo de parecer vulneráveis. Ao me abrir sobre os meus medos e inseguranças, percebia que Lucas e Maria também se sentiam à vontade para compartilhar suas próprias lutas. Nesse espaço seguro, aprendemos a entender que todos nós somos imperfeitos, mas isso não diminui nosso valor ou nossa capacidade de amar. Num desses encontros, escrevi em meu caderno: "Minhas feridas são raízes que alimentam o amor que agora floresce." Essa frase se tornou uma âncora em minha mente. Uma lembrança de que as experiências dolorosas do passado nos ensinaram a cultivar algo belo no presente. As conversas que criamos estavam transformando nossa casa em um espaço acolhedor, onde o amor não era apenas uma palavra, mas uma ação diária. Conforme as estações mudavam, também percebi o impacto que essa transformação tinha em nós fora de casa. Lucas participava de novos clubes, se inscreveu em atividades extracurriculares, e a autoestima dele crescia a olhos vistos. Maria se tornava mais confiante em suas expressões artísticas, liberando sua criatividade sem o medo do julgamento. Simultaneamente, como mãe, também crescia. O legado que construíamos juntos não se limitava às nossas experiências individuais, mas erguia-se como um farol de esperança e transformação. A dor e o sofrimento que um dia estiveram presentes nas sombras agora se convertiam em liberdade e aceitação. Em um último piquenique antes das férias, sentamos todos juntos novamente. A sensação de união entre nós estava mais forte do que nunca. Era um reflexo do que tínhamos construído e do amor que irradiava. Com sorrisos no rosto, levantamos os copos de suco e brindamos. "A nossa nova jornada", declarei. Aquela era uma celebração de tudo que havíamos aprendido e conquistado juntos. O caminho da cura e da aceitação continua. E sei que novas oportunidades e desafios surgirão. Mas agora, estamos armados com amor e empatia, prontos para enfrentá-los juntos. Cada amar e errar nos aproxima mais, e à medida que caminhamos em direção ao futuro, sei que as sementes que plantamos hoje florescerão em um belo legado. Assim, avançamos juntos, desbravando caminhos com coragem renovada. É um novo começo, cheio de amor, e o verdadeiro florescer da nossa nova identidade familiar.